Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou encerrar a minha meditação no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E neste capítulo 25, Jesus encerra o seu sermão escatológico, que começa no capítulo 24. E agora, a partir do versículo 31, Jesus fala do grande julgamento. Para quem será esse julgamento? Nós vamos ler o texto sagrado e tirar as conclusões. Diz assim, Mateus 25, do versículo 31 até o versículo 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja bem que aqui Jesus está falando ainda para um contexto judaico. Porque esse sermão profético ele foi proferido para os judeus. Veja bem que aqueles que o rei vai colocar à sua direita, o que ele diz? E dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Ou seja, a palavra desde é após a fundação do mundo.
Então este reino foi preparado para alguém desde a fundação do mundo. Mas será que Jesus está falando aqui para a igreja? Creio que não. Porque se você ler lá em Efésios, no capítulo 1, a carta de Paulo aos Efésios, ele diz algo impressionante. Capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele quem? Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E prossegue o texto. Pode ver que aqui Paulo estava falando para a igreja que estava em Éfeso. E para Éfeso, ele falou que nos escolheu antes da fundação, escolheu em Cristo, nós somos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, o mistério que estava oculto, que é a formação da igreja após a morte de Jesus, era algo que estava escondido antes da fundação do mundo. E aqui, o reino que Jesus ele prometeu e agora ele está introduzindo essas pessoas ao seu reino, diz que está preparado após a fundação do mundo. Então veja aqui que Jesus ele estava falando do reino milenial, ou seja, só fará parte do reino milenial de Cristo quando o próprio Mashiach, o próprio Jesus, ele irá reinar sobre o seu povo por 1000 anos aqui na terra, isso no futuro muito próximo. Creio que nós estamos no limiar destes acontecimentos, em que Jesus irá para reinar por 1000 anos sobre a nação de Israel. Jesus vai reinar para o povo de Israel por 1000 anos. E outra coisa que me chama a atenção nesse julgamento aqui, que ele fala de julgamento de nações. Pode ver, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele vai separar os animais, o quê? Como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Então, no passado, ali na Palestina, era comum os cabritos pastarem juntamente com as ovelhas. Mas no momento em que o pastor recolhia as ovelhas e os cabritos e levavam-os para os currais, eles dormiam em lugares separados, era o costume. Então o pastor, no final do dia, ele separava o bode das ovelhas. Esse é o contexto. E Jesus fará o mesmo quando ele estiver para entrar no seu reino milenial. Ele vai reunir todas as nações diante da sua presença e ele vai separar os cabritos das ovelhas. As ovelhas entrarão para o reino e os cabritos ficarão de fora. Mas qual o critério que Jesus usou para esse julgamento? Baseado em que ele fará isso? Pode ver que porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Então, se aqui o tratamento fosse com relação à salvação, então a salvação seria meritória. E a Bíblia diz que a salvação não é por mérito, é por justificação através da pessoa do Messias, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então a nossa salvação não é por méritos. Veja bem que a separação aqui está baseada em méritos. Méritos de que alguém estava com fome e foi saciado. Alguém estava nu e foi vestido. Alguém estava preso e foi visitado. Mas quem são esses? Pelo texto, já que são nações que estavam diante do rei,
que é Jesus, esse rei começaria logo o seu reinado, e essas nações estavam diante dele, tudo indicando que se é tratamento de nações, são aquelas nações que durante todo o período em que o povo judeu esteve disperso por entre as nações, estas nações aqui foram aquelas que acolheram os judeus. São aquelas que receberam os judeus, trataram os judeus, cuidaram dos judeus, porque os judeus, se vocês lerem a história, foi o povo mais perseguido na face da terra. Eles passaram por muitas perseguições. Desde o período do Império Romano, quando Jerusalém foi... Não estou ainda falando do período anterior a Cristo. Estou falando do período de Cristo para cá. Período do Império Romano, anos 70, em que Jerusalém ela foi destruída, o povo disperso. Depois Aquiba e Barcoba, em 135, também foi massacrado pelos romanos. E depois o povo judeu foi disperso por entre as nações, e para todos os lugares que eles iam, eles eram perseguidos. A igreja romana, ela perseguiu cruelmente o povo judeu, principalmente, não vou falar no período anterior à Idade Média, mas na Idade Média, os judeus foram perseguidos de uma forma assustadora, foram mortos, trucidados, eles não tinham paz por onde quer que eles andavam, principalmente os judeus sefarditas ali da Península Ibérica. Provavelmente, eu sou um descendente de judeu, devido ao meu sobrenome e meus antepassados, que eu sou Ferreira da Silva, e como Ferreira da Silva, eu provavelmente sou um descendente judeu ali da Península Ibérica. Eles saíram da Espanha, corridos, perseguidos pela Inquisição Romana, da Igreja Romana, foram para Portugal, de Portugal vieram para o Brasil. E aqui no Brasil também eles passaram pela Inquisição Romana. Como foram perseguidos? Até a igreja reformada, no período de Lutero, de Calvino, perseguiram os judeus. Tem Hitler também. Aquilo que talvez Lutero e Calvino não fizeram contra os judeus, Hitler, ele tentou acabar. Ou seja, aquilo que Lutero não conseguiu e Calvino não conseguiu, o Hitler, sendo um alemão, eu vou dar o desfecho final a essa história dos judeus, vou eliminar os judeus. Mas para a surpresa de todos, no dia 14 de maio de 48, nasce novamente a nação de Israel. E hoje ela é uma nação estabelecida, independente, um Estado soberano. E aquelas nações que acolheram o povo judeu, essas nações, elas farão parte do reino milenial de Cristo. Com certeza, pelo contexto do julgamento, nós podemos chegar a esta conclusão bem precisa, que este julgamento aqui, ele está se tratando daquelas nações que farão parte deste reino milenial de Jesus. Porque Jesus vai voltar para governar, e vai ser nessa terra. Porque se não fosse assim, ele não teria dado uma resposta aos seus discípulos lá no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos que estavam ali, quando Jesus estava subindo ao céu, os seus discípulos lhe perguntaram, lhe questionaram. Então os que estavam reunidos, Atos 1, versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Aqui a palavra que foi usada aqui por Lucas, que escreveu Atos, ele usou a palavra kairos, ou seja, o tempo de Deus. Claro que para Deus não existe tempo, ele está fora do tempo.
Ele não está condicionado ao fator tempo, mas ele, quando chega no momento exato, no tempo oportuno, Deus entra na nossa dimensão, no nosso tempo e faz aquilo que é para ser feito. E é isso que vai acontecer. No tempo em que Deus estabeleceu com o seu próprio poder, é que ele vai restaurar quem? O reino a Israel. Não era naqueles dias dos apóstolos ainda que o Senhor Deus restauraria a nação ou o reino de Israel. Mas o Senhor, Deus eterno, o Senhor eterno, todo-poderoso, ele estabeleceu com o seu próprio poder. Por isso, estes versículos 31 até o 46, com certeza, ele está falando a respeito das nações que acolheram o povo judeu. Creio que o povo brasileiro é um povo abençoado, porque eles acolheram o povo judeu. São milhares de descendentes de judeus que hoje vivem no Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais e também ali no estado do Pernambuco, no Nordeste. Eles foram acolhidos, principalmente no período da cana-de-açúcar e na corrida do ouro, aqui no interior de Minas. Eles vieram para cá e aqui se estabeleceram, foram acolhidos. E também, por ocasião da criação do Estado de Israel, um dos componentes ali da ONU, que era Oswaldo Aranha, ele deu seu voto a favor da criação da nação de Israel. Por isso, creio que devido a todos esses fatores do povo brasileiro em ter acolhido os judeus e também ter dado seu voto para a criação do Estado de Israel, é que a nação hoje brasileira, ela é abençoada devido ao fato deles terem abençoado o povo judeu. E com certeza nós faremos parte desse reino milenial. É isso que está querendo dizer o texto. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo.